eu tava vendo um vídeo e apareceu uma menina, ela tava se arrumando, assim, ela falou, vou me arrumar pro culto. E aí ela falou isso mesmo, tipo assim, mas eu gosto de chegar um pouco atrasada porque eu não gosto da parte do louvor. E eu fiquei pensando, como assim? Tipo assim, pra mim não faz sentido, eu não gosto da parte do louvor. Tô cantando a música, tô adorando o Senhor, mas daí, no longo do meu dia, eu não faço nada que adore Ele, né? Então, que a gente tenha que viver uma vida agradável ao Senhor, enfim, pra adorar Ele em todo momento. O que a gente vê no mercado da música, e aí a gente consegue ver até, não dentro só no gospel também, mas fora. A gente vê que isso impacta. Por exemplo, a gente não vê mais músicas bem feitas musicalmente, harmonicamente falando. Se tu pega uma harmonia feita de uma música hoje em dia, no mundo secular, tu vai achar mais 50 músicas com a mesma harmonia, só que com notas diferentes em alguns lugares, entendeu? Copia e cola. Um copia e cola, exatamente, um copia e cola. Não é uma coisa que é bem feita, é parada, pensada, uma coisa que vem, tipo assim, espontânea, uma coisa que vem da pessoa mesmo. Genuína. Exato, não é uma coisa... E a mesma coisa as letras, em cima dessas harmonias, as mesmas coisas. Se tu parar pra pensar e prestar atenção, até as músicas seculares, elas têm as mesmas letras. Muda sinônimos, algumas coisas do tipo assim, sabe? Isso aí, PDC está no ar. Esse aqui é o nosso podcast semanal, sempre conversando com pessoas inteligentes, interessantes e que tem muito a acrescentar na nossa vida. Falamos das coisas do dia a dia também, da nossa vida espiritual, da nossa caminhada com Jesus. Como é que tem sido para você escutar ou assistir esses episódios? Você tem sido abençoado? Então, eu te peço, envia aí para os teus contatos esses episódios, tanto de hoje quanto outros episódios onde Deus falou contigo, onde você foi tocado por alguma história, por algo que foi colocado aqui. Envia para os teus contatos. Não esquece também de te inscrever aí no canal, ajuda a gente bastante aqui, a divulgação, a gente pode chegar em mais pessoas. Então, te inscreva no canal, deixa teu comentário e o teu like aí também, beleza? Nós vamos lá então para esse papo aqui super especial. Comigo aqui hoje a Lívia e também a Bruna, que fazem parte aqui da nossa equipe de louvor, e nós estamos gravando esse episódio no dia do Avalanche, mas que está saindo, claro, um pouquinho depois, né? Mas a gente vai falar um pouco sobre Avalanche e tal. Eu queria primeiro fazer uma pergunta, que é a pergunta que eu sempre faço para todos, talvez em outro momento vocês já falaram um pouco sobre isso, mas eu gostaria que vocês retomassem, né? Como é que Jesus chegou na vida de vocês, na casa, na família de vocês? Como é que foi a experiência com Jesus na vida de vocês? Bom, na minha vida foi uma coisa muito louca, assim, né? Porque ninguém da minha família era da igreja e tal. Acho que eu já até falei um pouquinho no outro podcast. Então eu vou resumir muito rápido, assim, né? O evangelho chegou, a minha mãe tem uma irmã mais velha, então o evangelho chegou primeiro na vida delas e da família dela, depois chegou na nossa família, né, que a minha mãe era irmã do meio. E teve uma coisa bem maluca, assim, porque o meu pai, ele era usuário, então chegou nele, pegou a minha mãe, pegou meu pai, e daí eu fui inserida no meio, né, desde muito criança. Sim. Eu entrei pra igreja com 2 anos, então, né, era bem pequenininha ainda. Ainda sou pequenininha, mas era bem pequenininha de idade. E assim, o evangelho chegou na minha vida, assim, eu tive um encontro com Jesus com o decorrer dos anos. Eu tive ali mais ou menos na minha adolescência um encontro bem legal com o Senhor, onde o Senhor falou um dia num pré-culto comigo, assim, e ali eu percebi que eu tive um verdadeiro encontro com Jesus, num momento de adoração que tinha antes do culto ali, e não sei o porquê, eu estava no pré-culto ali, eu geralmente nunca estava, né? E o Senhor falou comigo audivelmente, assim, foi bem legal, enquanto o pastor Damasceno ainda cantava. O pastor Damasceno ainda estava cantando ali e tal. Mas foi isso, resumindo, foi isso. E como é que foi pra ti, Bruno? Então, meu pai sempre tocou em bandas do mundo, desde que eu era pequena. E ele foi convidado, em 2015, mais ou menos, ele foi convidado para fazer uma gravação. E onde o dono do estúdio, ele era cristão e era amigo dele também. E ali ele começou a ser inserido numa célula de casais, só que só ele ia, minha mãe não ia. E daí ele começou a ir e convidou minha mãe. E, consequentemente, eu e meu irmão fomos também para a igreja. Minha irmã acabou, como ela já era um pouco mais velha, ela acabou não indo e tal. E era uma igreja lá em Gravataí. A gente ia sempre, toda semana. Eu ia nos encontros de jovens que tinha, nas células de jovens que tinha também, de adolescentes, né? Que eu tinha uns 12 anos, por aí.
E, enfim, daí a gente congregava lá, só que começou a ficar muito longe pra gente congregar lá. E meu pai conhecia algumas pessoas daqui também, como o Jader, que tocava também com ele no Mundo. E daí a gente veio pra cá. Vindo pra cá, eu entrei já depois de um tempo pra banda de adolescentes, comecei a servir já. E, enfim, mas o meu encontro verdadeiro com o Senhor mesmo, que eu consigo considerar, foi nos meus 16 anos, quando a gente voltou do Paraná. Lá aconteceram várias coisas com minha família. E o Senhor encontrou em mim, acredito, um coração disposto ali na minha família, enfim. E lá, nos meus 16 anos, aqui no culto de jovens, eu fui batizada pelo Espírito Santo. Legal. E desde então, acredito que desde então realmente começou a minha caminhada assim com o Senhor. De verdade, assim mesmo. Sim, que legal. Duas coisas que são visíveis, assim, importantes na vida de vocês é que vocês conseguem marcar um dia em que o Senhor chegou na vida de vocês, né? Eu acho que é importante, assim, tipo, quando a gente vai à igreja incentivado pelos pais, pela família, mas tem um momento que tu tem que dizer o seguinte: não, a partir de hoje não é mais por causa da minha família, né? Eu entendi que isso aqui funciona, que isso aqui é verdade, né? Então, isso é legal. Até pro pessoal também, a gente incentivar o pessoal a ter essa experiência com Deus, né? Ter esse momento, assim, onde se pode buscar a Deus de todo o coração. Não apenas porque a gente está indo com a família, né? E isso é muito importante. O evangelho tem que se tornar a nossa verdade, né? Não a verdade dos outros. Mas assim, a música, ela desde cedo, vocês estão inseridos nesse ambiente. A Bruna, desde em casa, né? Sim, música, o teu pai. Como é que foi, assim, o momento em que vocês foram inseridas na música? Eu comecei a falar, eu comecei a cantar, porque meu pai sempre incentivou, como ele é músico, enfim, ele sempre incentivou. Então eu fazia umas gravações com ele em casa, às vezes a gente ia no estúdio, gravava umas musiquinhas assim. E sempre fui apaixonada por cantar, assim, eu amava cantar. E daí, aqui na igreja foi quando eu tinha uns 12, 13 anos que eu realmente fui para a banda de adolescentes e comecei a ministrar louvor e tudo mais. Mas desde que eu comecei a falar, eu já cantava. Sim. Eu fui Foi muito como é que fala? Genuíno, eu assim, né? Eu não cantava nada, eu comecei mais ali no departamento infantil. Eu não cantava nada, não era afinada, não era nada. Aí a minha mãe viu que eu gostava de cantar. Viu, né? O meu interesse e tal. Aí a minha prima já cantava, a Duda. Então ela começou a me botar numa aula e tal. Eu comecei numa apresentação, uma outra e tal. Teve um dia que uma menina, eu acho que eu já contei no outro podcast também, eu acho isso. Teve um dia, uma menina precisava cantar, ela faltou, eu substituí a menina no meio da apresentação. E aí, a partir desde então, eu fiquei cantando em todas as apresentações da escolinha. Aí saí da escolinha, fui Nunca mais parou de cantar. Saí da escolinha, fui pros adolescentes, assumi a bandeira de adolescentes, comecei a cantar ela na frente. Sim. Aí pros jovens a mesma coisa, e agora no domingo de noite a mesma coisa. Sim. Foi isso. É importante também isso, como vocês foram inseridos dentro do contexto da igreja ali, com os adolescentes, com os jovens e tal, né? A gente incentiva muito as famílias a isso, né? Tem pais que, mas eu tenho que levar meu filho sexta-feira no culto, tenho que levar não sei quando, né? Sim. Mas é um investimento que você está fazendo, Total. né? Até porque vocês se envolveram ali nos grupos de jovens, de adolescentes, se desenvolveram. E isso é muito importante. E não só isso, eu quero fazer uma pergunta que é a seguinte, a música, ela tem um papel, eu sei disso, mas eu quero ver a percepção que vocês têm. A música tem um papel muito importante no desenvolvimento cognitivo, né, nas funções motoras, na cultura, né? Porque, por exemplo, hoje a gente reclama, às vezes, do país, né, de uma cultura, às vezes, mais baixa, assim, sendo bem sincero, pelo tipo de música que se canta, pelo tipo de linguagem que se diz, né? O que isso vai desenvolver numa pessoa, né? E por que uma alta cultura, quando a gente fala de alta cultura, não é algo que talvez esteja tão longe das pessoas, mas é no sentido de ser algo de alta qualidade, com né? certeza. Uma letra bacana, uma boa musicalidade, né? E como que vocês veem essa questão da música? É assim mesmo? Os pais deveriam incentivar os seus filhos a se envolverem com música? Isso desenvolve a pessoa? Não só isso, mas também no momento que tu tem que ir para uma apresentação, Sim. né? Tu tem que ir na frente do público, tu tem que vencer a vergonha, aquela coisa toda, te desenvolver. É assim mesmo? Isso ajudou a desenvolver vocês?
Total, nossa, total. Pra mim, a minha mãe e meu pai sempre me incentivaram muito, assim, em tudo, em tudo. Eles me traziam em tudo que tinha, que eu poderia vir, em todos os departamentos que eu já servi na igreja, eles me traziam em tudo. Eles sempre investiram. A aula era um pouco mais cara, era com um músico bom e tal, mas eles pagavam, se apertavam um pouco, pagavam. Anos foi isso, e eu honro a vida deles, porque isso foi um dos melhores investimentos que eu já tive na minha vida. Foi essa presença dele sempre me incentivando, assim, né? Em relação à cultura, total, isso total. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não sou uma pessoa das mães atualizadas possíveis. Eu gosto muito de música antiga, não sei porquê. A Bruna sabe. Sim. Eu gosto muito de música antiga. Mas isso impacta totalmente. A gente vê, hoje em dia, o que a gente vê no mercado da música, e aí a gente consegue ver até, não dentro só no gospel também, mas fora. A gente vê que isso impacta. Por exemplo, a gente não vê mais músicas bem feitas musicalmente, harmonicamente falando. A gente não vê letras compostas. O que isso significa pro cara que não entende nada de música? Ele só escuta a música, ele acha a música bonita, mas ele não entende, assim, essa questão técnica. Quando tu fala, por exemplo, que as músicas não são tão bem feitas, se a gente for explicar isso assim para alguém que é leigo, o que seria para a pessoa? Não, a comparação que a gente faz, no caso, é, por exemplo, se tu pega uma harmonia feita de uma música hoje em dia, no mundo secular, tu vai achar mais 50 músicas com a mesma harmonia, só que com notas diferentes em alguns lugares, entendeu? Copia e cola. Um copia e cola, exatamente, um copia e cola. Não é uma coisa que é bem feita, é parada, pensada, uma coisa que vem, tipo assim, espontânea, uma coisa que vem da pessoa mesmo. Genuína. Exato, não é uma coisa... E a mesma coisa as letras, em cima dessas harmonias, as mesmas coisas. Se tu parar pra pensar e prestar atenção, até as músicas seculares, elas têm as mesmas letras. Muda sinônimos, algumas coisas do tipo, assim, sabe? Então, até nisso impacta. E como esses dias eu parei para prestar atenção numa música que estava tocando num lugar que eu passei, assim, e como tem letras com músicas bagaceiras, assim mesmo, sabe? Músicas com palavras torpes, assim, e as pessoas não estão nem aí, tipo, no quesito de não prestam atenção no que estão cantando, assim, sabe? Isso me impactou muito esses dias que eu estava ouvindo. Eu falei, meu Deus, não é possível. A gente vê músicas com todo quanto é tipo de palavrão, assim, né? Sim. Então, isso me impactou bastante. Eu acho que, né, Bruno? Sim. É a questão também das músicas antigas que a gente falou. Se tu pegar uma música antiga, a gente canta até hoje na igreja músicas muito antigas e elas perpetuam, tipo, elas ficam. Com certeza. Agora, a gente começa a cantar uma música que lançou um mês atrás e a gente começa a cantar na igreja. Ela já enjoa. Por algum motivo, talvez não foi tão pensada, não sei, mas as músicas mais antigas, elas continuaram. Músicas geracionais, né? Músicas que continuaram e a gente consegue cantar e não enjoa delas. Exatamente. Agora, hoje em dia, qualquer música que a gente começa a cantar, a gente canta um mês, já deu. E no gospel, tu pode pegar. Esses dias a gente tava indo viajar juntas e a gente parou pra prestar atenção. E era uma música bem conhecida do gospel, assim, né? A gente vendo e tocou uma música no rádio, assim, do carro que a gente tava indo. Mundana, né? Uma música secular. E é a mesma melodia, a mesma harmonia da música gospel. Então, tipo assim, o pessoal não tem esse cuidado hoje em dia, sabe? Não tem essa busca pelo genuíno, pelo espontâneo, sabe? Sim. Tem uma parada mercadológica, né? Total. Hoje, inclusive, a gente vê, por exemplo, alguns artistas fora que já não estão no hype mais, não estão fazendo sucesso. Eles dizem, vou gravar umas músicas gospel. E daí o pessoal me aceita lá, né? Então, a gente, infelizmente, vê isso. Tem gravadoras, tem interesses, óbvio. A gente precisa das gravadoras, a gente precisa disso. Acho que quando é feito de uma maneira correta, é um trabalho como qualquer outro, né? Não tem problema nenhum. O problema é quando a gente está visando só isso, né? E aí não tem mais o genuíno mesmo, passar a transmitir, né? Uma mensagem correta. Aliás, isso, né? Quando a gente fala num contexto de igreja hoje, assim, qual que é a importância da música? Tem irmãos que não entendem isso, a gente fala isso, né? O que a gente percebe nos cultos, por exemplo? A gente percebe que nos cultos tem muita gente que chega meia hora depois do começo do culto. Porque, tipo assim, música, sei lá eu, né? Chega meio que pra hora da palavra, assim, né? Qual que é a importância da música no culto público, na reunião? Por que a música é importante? O pessoal confunde muito, né? O pessoal confunde louvor... sendo só louvor
o que na verdade não é. O pessoal não tem esse aprofundamento assim, né, nessa questão. Porque a adoração não é só música, né? Exatamente. Assim como a música é uma adoração, a adoração também não é só música. Existem várias formas de adoração. Mas o pessoal... tem um pessoal que esquece que a adoração tem a ver com música, e tem um pessoal que acha que a música só é adoração. Tem esses dois cantos, né? Por exemplo, o pessoal que chega atrasado... Uma vez uma parente minha, eu tava falando com ela, cara, por que tu sempre chega atrasado nos cultos? Aí ela falou assim, não, né? Falou assim, e a gente começou a rir. Aí eu expliquei pra ela, olha só, acontece isso, adoração e tal. A música, ela vai abrir o caminho ali, né? A gente tem... ela prepara o caminho pra palavra, pra receber a palavra. E ao mesmo tempo que a gente tá preparando o caminho pra receber a palavra ali, pro ministro vir e dar a palavra, a gente também tá acessando um lugar, acessando a presença de Deus, né? Então a música, ela tem esse papel de adoração, de acessar a presença de Deus. Se a gente for mais a fundo, a gente até já conversou sobre isso, ali sobre o tabernáculo, né, de Moisés. É isso que a música faz. A música, ela passa pelas partes do tabernáculo para chegar no Santo dos Santos, que é a presença do Senhor, né? Pra gente acessar a presença do Senhor. Então a música, ela tem esse papel, ao meu ver, ela tem esse papel na igreja, né? Sim. Eu vi esses dias, ontem eu acho, eu tava vendo um vídeo e apareceu uma menina, ela tava se arrumando, assim, ela falou, vou me arrumar pro culto. E aí ela falou isso mesmo, tipo assim, mas eu gosto de chegar um pouco atrasada porque eu não gosto da parte do louvor. E daí eu fiquei pensando, como assim? Tipo assim, pra mim não faz sentido, eu não gosto da parte do louvor. E daí ela explicou, porque ela não conhecia, como ela era nova na igreja, ela não conhecia muitas as canções, enfim, daí ela ficava meio perdida. E realmente tem esse lado, assim, mas, que nem a Lívia falou, é uma parte importante. A gente está preparando ali tanto o ambiente quanto a igreja para receber do Senhor, para chegar, como a Lívia falou ali, no Santo dos Santos, para acessar, para conseguir tocar nele, né? Então, é uma parte mega importante. Não é só música, que nem a Lívia também comentou, não é só música, mas a nossa vida tem que ser uma vida de adoração, é uma vida, um estilo de vida, né? A gente não pode achar que estou cantando uma música, estou adorando o Senhor, mas daí, no longo do meu dia, eu não faço nada que adore ele, né? Então, que a gente tenha que viver uma vida agradável ao Senhor, enfim, para adorar Ele em todos os momentos. Alguns pontos aqui do que vocês falaram, eu quero retomar essa questão do tabernáculo, queria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? Mas, assim, vocês estiverem em São Paulo fazendo um curso, um período de treinamento lá, né? Sim. Não sei como é que chama. Uma escola. Uma escola de adoração. Uma escola de adoração. Vocês estiveram lá, e eu acho que isso é legal porque, por exemplo, as pessoas que vêm na igreja, vêm no culto, elas não imaginam o trabalho que tem por trás disso. Vocês indo lá, estudando, fazendo essa escola, o que vocês estão fazendo? Vocês estão se qualificando, se preparando, aprendendo para poder... Ou seja, a pessoa que se atrasa para não vir aqui, ela não entende isso, né? Que a gente não está fazendo ali algo só para encher um espaço ali, preencher. Não tem que fazer, nós temos que esperar até o pastor chegar, né? O pastor vai chegar atrasado. Então, não é isso. Primeiro que o pastor já está no culto, né? Às vezes, se está numa preparação ali específica, se entra depois. Mas a gente procura sempre que pode estar no louvor, entende a importância do louvor e da adoração. Então, vocês se preparam para isso e as pessoas precisam saber disso. E aí eu queria perguntar para vocês um pouco, o que vocês aprenderam lá? Vocês citaram, por exemplo, essa questão do tabernáculo, né? Explique um pouco para a galera, para a gente entender assim, o que era o tabernáculo de Moisés. Interessante que Davi depois também institui muito adoração, aqueles turnos de 24 horas. Então a gente vê assim, que na Escritura, na Palavra de Deus, tem essa importância. Eu brinquei no outro dia falando, né? Quem não gosta de música não vai gostar de estar no céu, porque o céu é o lugar que tem música, 24 horas, né? Então, quem não gosta de música, aprenda a gostar agora, senão você não vai gostar do céu, né? Então, falem para nós um pouco sobre essa questão do tabernáculo, como é que funciona isso, o que são as partes, etc. O tabernáculo, dá para pesquisar imagens na internet, né? Ele era, no caso, né? Dividido em 3 partes, né? O átrio, o santo lugar e o santo dos santos. Tabernáculo de Moisés. Tabernáculo de Moisés, exatamente. E a primeira parte ali do átrio, né, onde tem a pia do lavatório, o altar de sacrifício e tal, representa essa coisa de sacrifício, de limpeza dos pecados e tal. Era onde o sacerdote, sumo sacerdote, sempre confundo. Enfim, não lembro. Ele passava ali e tal, fazia o sacrifício pelo povo. Animal, exatamente.
depois ia para a pia do lavatório, toda essa questão ia para a segunda parte, que é o santo lugar, onde tinha o incenso, onde tinha a mesa, exatamente. Os pães. Exatamente, os pães asmos e tal. 12 pães representando um cada tribo. Exatamente. O incensário, o candelabro, exatamente. E depois ia para o Santo dos Santos, que era onde habitava a presença do Senhor fisicamente, literalmente, né? Antigamente. Onde tinha a Arca da Aliança. Onde tinha a Arca da Aliança também, exatamente. Só que antigamente, né, na época lá da lei, na época de Moisés... Antes da vinda de Jesus, antes da vinda de Jesus, exatamente. Apenas ele tinha esse acesso, né? Apenas ele intermediava o povo ali para fazer os sacrifícios, enfim, e ter acesso à presença do Senhor. Era só uma pessoa que tinha esse acesso. E não era sempre também que ele tinha acesso. Ele ia uma vez por ano, né? Então, a gente não tinha esse acesso. O povo não tinha esse acesso. O povo precisava de alguém para ir em intermédio dele, né? E a partir da vinda de Jesus, a gente tem ali o véu se rasgando e a gente tendo acesso à presença do Senhor. Então, agora, quem consegue ir ao Santo dos Santos, né? Somos nós. Então, a gente tem esse acesso, essa presença liberada para nós. Então, isso foi uma das aulas. Essa aula que a gente teve lá, que é uma das várias aulas que a gente teve lá, foi muito legal, porque a gente... Lá era um espaço muito grande, né? Então, ela explicou parte por parte a preletora. E daí, depois ela fez uma experiência bem maluca, assim, com a gente, né? Ela dividiu... Uma dinâmica, exato. Ela dividiu em 3 partes, tecnicamente, assim, né? Visualmente, o espaço. E daí, ela começou a falar algumas palavras e tal. Começou a trazer algumas músicas, exemplificando cada parte. Até a gente chegar no Santo dos Santos. E foi uma coisa muito louca, porque foi uma coisa sobrenatural mesmo, assim, sabe? Quando a gente entrava no Santo dos Santos, ali na terceira parte do templo, tecnicamente, a gente sentia o peso da presença de Deus, assim, né? O cabode, assim, o peso da glória do Senhor. Foi uma coisa muito louca. E é uma coisa que a gente tem acesso, porque a gente consegue acessar, sabe? E às vezes o pessoal se confunde, porque a gente já tem um intermediador, que é Jesus Cristo, né? A gente, enfim. Então, tecnicamente, em termos mais técnicos, assim, e resumindo, o tabernáculo é isso, né, Bru? Isso. Na palavra fala também, né, que o Senhor quer restaurar o... Casa da caída de Davi. Isso, exato. Porque lá só tinha a Arca da Aliança, né? Era só realmente o Santo dos Santos ali. E a gente quer acessar esse lugar, e para acessar esse lugar a gente tem que passar por essas partes, exatamente, né? E é isso que a gente aprendeu também lá, e a gente tem colocado tentado colocar em prática, setlist, enfim, para realmente como se estivesse acessando esse lugar mesmo, nos a gente aprendeu uma coisa no Santo Lugar e no Santo dos Santos. A gente aprendeu uma coisa bem legal lá, que é tentar fazer isso trazendo para o setlist. Isso. Uma coisa bem prática, né? Então, não lembro se são 7 ou 8 passos, agora é 7 ou 8 partes, mas a gente divide o setlist. Então, a gente começa ali com uma música de gratidão, depois a gente vai para uma música de sacrifício mesmo, de pedir perdão, os pecados e tal. Aí depois vai que na verdade é representando cada um exatamente, representando como cada um parte. caminho que tu percorre até chegar no literalmente, como um caminho de pegar na mão e levar e por isso, a igreja. Não te cortando, mas por isso a importância do pessoal chegar no horário. Porque é uma coisa que a gente está realmente fazendo ali para que não só a gente acesse esse lugar, mas que a igreja acesse esse lugar. Então, se a pessoa chega lá na última palavra, não vai ter pegado toda... Exatamente. Música, não vai ter pego toda essa parte. Então, também não tem como chegar e já acessar assim, do nada. Tem um passo, tem um caminho que tem que ser tem um seguido. preparo. Sim. Não, isso é bem importante a gente falar. Acho que fica mais didático, assim, do pessoal entender a importância. E uma coisa que eu já aprendi, eu vi o pastor Izês falando isso aí uma vez, e é bem importante, muitas vezes o Senhor, ele opera coisas específicas nos cultos em momentos diferentes. E como ministros do Evangelho, a gente precisa ter humildade de saber aonde o Senhor quer operar. Às vezes é na imposição de mãos, às vezes é na palavra, mas às vezes é no louvor. E a gente tem que ter esse entendimento. Quando o Senhor está fluindo no louvor, ao invés de eu parar tudo, não, porque tem que ser na palavra. Não pode ser no louvor, tem que ser na palavra. Não, eu tenho que ter humildade de reconhecer que o Senhor está operando no louvor. Bom, se Ele está operando no louvor, vamos continuar, entendeu? Vamos crescer no louvor, para que hajam mais curas, para que hajam mais libertações e tudo mais. Tudo isso também tem a ver com essa importância de participar desses momentos no culto. Às vezes a pessoa está precisando de uma cura, de um milagre.
mas não quer vir no louvor. Mas daqui a pouco tu ia receber a cura na hora do louvor. Exatamente. Daqui a pouco tu ia receber a libertação na hora do louvor. Esses dias, há pouco tempo atrás, na hora do louvor, pessoas começaram a ser libertas, Exatamente. né? Então, como é importante a gente entender isso. Eu acho que é bom quando vocês falam, trazem esse entendimento mesmo, né? Do tabernáculo, Sim. desse caminho. Porque quando Jesus vem, ele há uma substituição de lei. Hebreus deixa isso claro, que Sim. a lei já não serve mais, então vem hoje uma nova aliança. Mas, vamos supor assim, a forma tá ali, né? O caminho, ele é o mesmo. O que mudou, vamos supor, antigamente a gente tinha algumas questões externas, né? Exato. O sacrifício de animais, o sangue, isso muda, porque Jesus morre uma vez por todas, não precisa mais derramar sangue de ninguém, exatamente. né? O sangue dele resolveu tudo, então. Mas o caminho continua, né? Mais ou menos isso. Exatamente, mais ou menos isso. É bem para esse lado. Beleza. Deixa eu perguntar para vocês a respeito do Avalanche. O Avalanche tem sido já mais de uma década aí, a gente tem feito esse evento. Vocês provavelmente não estavam desde o início ali trabalhando, né? Mas desde que vocês estão, vocês têm experiências legais para contar? Como é que tem sido o Avalanche? Como é que tem sido esse evento aí na vida de vocês? Bom, eu é o meu terceiro Avalanche ministrando, né? E é sempre muito especial. Todos os cultos são incríveis, mas no Avalanche a gente tem uma preparação, tudo. E, enfim, é uma preparação que a gente tem que fazer. Mas, enfim, eu tenho a terceira vez que eu estou ministrando. E a gente vê muita coisa acontecendo ali, né? A gente vê as pessoas... Que de cima a gente consegue ter uma ampla visão, né? Pessoas sendo tocadas, pessoas sendo libertas realmente. A gente vê o batismo também com o Espírito Santo. E é sempre muito... É uma outra atmosfera, assim. O Senhor vem de uma forma bem diferente mesmo. Exatamente. Às vezes que eu servi no Avalanche, esse vai ser o meu segundo, né? O de hoje, no caso. Vai ser o meu segundo servindo. Eu já participei de vários outros, mas não servindo, né? E o que mais me chamou atenção no último, pelo menos, que foi o primeiro que eu cantei, né? Que eu ministrei. Foi que no meio do louvor, da adoração ali, no meio da música, assim... A atmosfera tava loucura, né? A presença do Senhor tava e tal. Mas loucura. Loucura. E eu vi uma pessoa sendo liberta, assim, no meio do louvor. Legal. E eu fiquei assim, nossa, impacta de alguma forma positivamente a presença de Deus. Não tem como, né? Não é a gente. E aí eu vi, porque não era nem eu que estava cantando. Então ali eu vi que não é a gente, né? Que muda ou impacta alguma coisa. É a presença de Deus. Não é né? sobre nós, né? Não é. E isso foi, no último pelo menos, né? Foi uma coisa que me impactou específico, assim, foi bem legal. Sim. Eu vejo que os voluntários todos também, né? Essa intencionalidade é importante. Quando a gente coloca o coração em algo, é intencional no que a gente está fazendo, na busca. Ontem a gente estava aqui orando tudo, e aí tu começa a orar ali meio despretensiosamente, daqui a pouco tu já perdeu o controle. Já era. Né? Mas é bom perder o controle para Deus, é bom. A gente tem que perder o controle para Ele, né? Então a gente percebe que a galera ela comprou esse sonho, essa ideia, né, da gente pelo menos uma vez por ano ter um momento ali de... Não que é só uma vez por ano, claro que não, né? Todos os cultos, mas eu digo, especialmente nesse evento, todo mundo tira um tempo maior, assim, para se dedicar e tal. E a gente tem visto muitos milagres, tem sido bem legal, assim. Vocês já ouviram algum testemunho da galera, assim? Alguém já colocou para vocês alguma coisa que aconteceu, que recebeu, que foi tocado nos Avalanches? Alguém já comentou com vocês? Eu já ouvi falar em específico para mim não, mas eu já ouvi falarem. Eu ouvi o testemunho de uma pessoa, uma menina, não lembro agora o nome dela, mas que a história chegou até mim, né? Que ela tava, enfim, vendo como é que fala nas redes sociais, como é que fala? Olha só, olha o nível. Ela tava vendo nas redes sociais e viu ali, né, o anúncio do Avalanche e tal, não lembro qual que era também.
E ela veio no Avalanche e ela foi totalmente impactada com, né, a vinda dela e tal. Enfim, o Senhor tocou no coração dela. Isso é uma coisa muito positiva, né? Eu até estava comentando com uma menina, uma amiga minha, né? A Bia, que trabalha lá comigo. E a gente estava conversando um pouco sobre como Deus tem se movido até nesse mesmo... na questão evangelística mesmo, né? A gente começou a largar algumas pérolas, né, lá no nosso trabalho. Ai, vamos lá, porque é um ambiente bastante feminino, né? E a gente começou, ai, vamos lá e tal, não sei o que tu acha? Eu vou te mostrar, vou te mandar uma publicação, não sei o quê. Vou te mandar um clipe, vou te mandar um vídeo e tal. E a gente viu e vai vir mais de 5 pessoas do nosso serviço entre hoje e amanhã, né? Então, tipo assim, Deus já tá se movendo sobrenaturalmente a ponto de impactar os corações das pessoas sem nunca nem vindo na igreja, sabe? Então, isso já me pegou bastante, assim. Que legal, que bacana. E como é que vocês fazem para escolher as músicas, assim, o set list? Como é que vocês fazem para escolher o que é o importante na hora de escolher as músicas que vão estar, seja no Avalanche, seja nos cultos que vocês vão ministrar, né? O que conta aí? Sim. O Avalanche, a gente tá na seleção desse Avalanche já faz uns 3, 4 meses. A gente tá pensando nas músicas do Avalanche, assim, né? Claro, a gente foi dar ali a cartada final mesmo faz um mês, mais ou menos. Um mês e meio. Mas a gente tá nessa seleção e a gente, literalmente, a gente faz, como é mais músicas no Avalanche, né? A gente bota em torno de 8 a 9 músicas. E nos cultos a gente bota em torno de 4 a 5, né? A gente faz literalmente, daí a gente consegue fazer o passo a passo do tabernáculo, né? Porque a gente aprendeu lá também exatamente as músicas e os temas necessários na ordem necessária. Como eu estava falando naquela hora. Começa com uma música de gratidão, depois vai para uma música mais de purificação e tal, uma música de entrega, e assim vai indo, né? Então a gente se baseia por isso, pela ordem ali mesmo do tabernáculo, né? Eu não vou me lembrar a ordem aqui específica, mas eu tenho uma colinha lá que eu uso sempre. E aí eu e a Bru, a gente sempre vai vendo muito assim, como a gente tá tocando de 15 em 15, né, na igreja, a gente vai ouvindo muito no Espírito. O Espírito Santo falou comigo, acho que a gente tinha que colocar nesse Avalanche, a gente se moveu muito nisso. A gente olhava uma música e tal, começava a orar e tal, a Bru falava, eu acho que essa aqui tem que estar. Aí eu falava, eu também acho que essa aqui tem que estar e tal. E a gente fazia, pensava de novo, orava mais um pouco, perguntava pro Espírito Santo o que tinha que mudar, o que não tinha. A gente botou algumas músicas novas, né, e tal. E a gente viu como era muito do Espírito, assim, porque a gente já viu a igreja se engajando, a gente já viu o Senhor se movendo, porque daí a gente começou a tocar antes, né, nos cultos. A gente já viu o Senhor se movendo em algumas músicas e tal. Então a gente faz mais ou menos o setlist baseado nisso, né? Baseado ali no tabernáculo. E baseado também na direção do Espírito mesmo. Sim. No Avalanche a gente tem bastante música também de celebração, né? Que como não tem tanto tempo nos cultos normais para isso, a gente coloca também bastante música de celebração. E é muito importante, eu acho que é importante no Avalanche ter isso por causa que vem muita gente de fora também. E para ver que não é só o levantar a mão e fechar o olho, que a pessoa vem e realmente consegue se alegrar, né? O Senhor lhe dá essa alegria. Eu vi bastante isso agora a gente foi na conferência lá em São Paulo. E eu vi muito o Senhor se movendo também através das músicas de celebração, assim. E a gente vê uma alegria mesmo do Senhor. Que às vezes a gente acha que... Eu, particularmente, eu sempre fui muito da música que a gente fala de adoração. Como se fosse no caso todas, né? Que no caso é todas. Adoração, né? A gente sabe disso. A gente gosta. Uma vibe, mas... A gente sabe. Exato. Então, pra mim, eu gosto, né, de celebrações, mas eu nunca... sempre pendi mais pro lado da música mais lentinha e tal. Mas eu vi... uma música mais assim. Mas lá eu vi muito na música de celebração, assim, como o Senhor se moveu de formas diferentes lá, assim. E o pessoal realmente... Tem uma banda que ministrou lá e eles... Alegria com o jeito que eles estavam ministrando, assim, eu falei, gente... É isso, sabe? Não é só o fechar o olho, levantar a mão. É pular também, é o dançar na presença, assim. E a gente preza também bastante, um ponto que eu lembrei agora, a gente sempre tenta focar em músicas congregacionais. Sim. Isso o que é música congregacional para quem não é da congregação? A gente consegue diferenciar 2 músicas hoje em dia, né? As principais. 2 tipos. É uma música mais que fala de mim, do meu eu,
e uma música congregacional, que vai falar no plural, que vai falar do Senhor, que vai falar de entoar um cântico ao Senhor, de exaltar o Senhor, de adorar o Senhor. E a gente já deu... Eu acho que isso aí tem a ver com o que vocês falaram antes. Por que as músicas antigas pegam mais? Porque elas também têm essa visão, sim, né? Sim. Eu acho interessante, pega lá o Asaf Borba, por exemplo, né? E ele fala muito no nós, né? E tantas outras músicas antigas falam assim... ela foi feita para ser cantada em grupo, né? Sim. Tanto é que ela não é na primeira pessoa ali do singular, né? É interessante isso, né? Talvez seja um dos segredos também, né? Sim. E a igreja se encaixa mais nesse ambiente, né? Porque, obviamente, se eu ficar ali ministrando só uma música, Senhor, me cura, me lava, me limpa, não é uma música errada. A gente também tem que enfatizar isso, né? Que senão o pessoal confunde. Não é uma música que não deve ser cantada, que não é certa, que é pecado cantar. Não é isso. É a ponto de nós conseguimos colocar a igreja inteira, a congregação inteira, dentro de um lugar e levar todos eles para esse lugar, entendeu? Né? É uma adoração junta, porque eu tô do lado de, sei lá, vários irmãos, centenas de irmãos. Como que eu não vou adorar junto com eles? Eu tenho que adorar junto com eles. Agora, se eu tô dentro do meu quarto, aí é outros 500, né? Aí a gente vai pensar, aí tu pode cantar a música que tu quiser, mas a gente sempre tem esse cuidado, ainda mais a gente tendo tantos membros, né? A gente tem que pegar todo esse ponto, tanto adolescentes, jovens, crianças, anciãos, enfim. Sim. Legal. E experiências com Deus, assim, quais experiências mais fortes que vocês já tiveram nessa área, assim, no secreto, na adoração, no louvor? Podem contar pra gente aí um pouquinho, experiências? Tô pegando elas tudo aqui, elas não sabem de nada, cara. Tô pegando Sim, não tem um brilho. Mas assim que é bom, assim é genuíno, é verdadeiro. Não, olha. Eu posso falar daquela que eu comentei, que eu fui batizada no Espírito Santo, num culto de jovens aqui. Não lembro agora se foi apelo, agora realmente eu não consigo, né, que a gente foi lá na frente, acho que sim. Que falaram realmente sobre ser batizado no Espírito Santo, falar em línguas e tal. Eu fui batizada ali. No meu quarto, já tive experiências de estar ali no meu devocional, daqui a pouco vem uma alegria, tipo, que nem eu falei agora, da questão da alegria, e começar a rir, começar a pular, dançar, tipo assim, uma coisa que não é do meu normal, feitio. Assim. Não é. De começar a dançar, enfim, é uma coisa bem doida, assim mesmo. Mas várias experiências, assim, com o Senhor. Agora não consigo lembrar mais. Daqui a pouco eu vou lembrando também. Daqui a pouco eu vou lembrando. Lá em São Paulo. Pra falar, vocês são mais tímidas, né? Sim. Não, cantar é uma coisa, falar outra coisa, totalmente diferente. Dá pra ver, vocês são mais tímidas pra falar. Eu já tive várias experiências, enfim, individuais, né? Mas eu tive uma que eu lembro, que eu tava assim no meu quarto, tava dormindo. Não, mentira, não tava dormindo. Eu tava bem tarde da noite e eu tava, tipo, viajando no meu quarto, fazendo qualquer coisa assim, né? E daí eu falei, vou pegar, vou ler a Bíblia, né? Às vezes é importante, né? Às vezes é bom. Eu não tava sem fazer nada, eu peguei e comecei a ler a Bíblia, assim, botei um pad, botei uma música de fundo. Eu nunca boto música de fundo, eu geralmente boto um pad, assim, né? Eu comecei a ler e tal, aí eu percebi que a presença do Senhor tava no ambiente. Eu comecei a orar em línguas e tal. E a presença começou a vir, me veio um choro incontrolável. E eu comecei, assim, um choro pela minha família, assim, e não pela minha família, só pela minha família que está dentro da minha casa, né? Meus familiares também. Me veio um choro, assim, de... Não sei, é uma coisa bem incontrolável. E eu realmente, eu sou igual a Bruna. Eu não sou uma pessoa que chora. Eu sou uma pessoa mais durona, assim, né? E foi uma coisa muito louca, porque eu fiquei horas e horas e horas orando, horas, chorando horas. Teve uma hora que eu me estagnei assim na cama e do jeito que eu tava, eu fiquei. Mas isso foi uma das experiências que me marcou bastante, assim, porque eu sentia palpável, assim, a presença do Senhor dentro do meu quarto, assim. Foi uma das experiências mais que eu consegui sentir mais o Senhor, assim, sabe? Sim. Foi bem louco. Agora eu lembrei de uma mais recente, que foi lá também na conferência. Eu não lembro agora o nome da pessoa que estava pregando, agora eu não lembro. Mas ele começou a orar sobre cura. E daí, depois que ele orou sobre cura, todo mundo orou, ele pegou e falou, agora, quem foi curado, coloca a lanterna do celular, assim. E daí, na hora, assim, eu não precisava de cura nem nada, mas eu olhei para trás, e eu estava um pouco mais para frente, e eu olhei para trás e tinha muitas luzes, muitas luzes. E naquele momento, claro, eu fiquei muito feliz por causa das curas, mas o Senhor, naquele momento, ele falou comigo, ele falou, tipo assim, viu? Eu sou o teu Deus. Tipo assim, esse Deus que fez todas as coisas é o teu Deus. Só que veio de uma forma muito
eu sei que o Senhor, Ele cura, eu sei de tudo isso, só que Ele veio realmente, como é que fala? Audivelmente? Mas Ele veio dando realmente uma certeza, assim, algo a mais do Senhor, assim, de conhecer mais Ele, assim. E naquele momento eu comecei a chorar, assim, também, muito, porque daí eu consegui ver mais, assim, o peso realmente da glória dele, assim, muito forte. Eu tenho uma no meu trabalho, que eu acabei de me lembrar. Eu tenho uma no meu trabalho que eu trabalhava antes na telefonia, né? Aí eu trabalhava atendendo. Então, tipo assim, tu não pode botar música nem nada, assim, né? Tu tem que ficar ligada quando o telefone toca. Aí o telefone, eu tava no dia, eu comecei a falar em línguas e eu fiquei falando em línguas, assim, né? E tal. E aí eu fiquei falando em línguas e tocou o telefone. E eu atendi, eu continuei falando em línguas eu não conseguia atender, não conseguia terminar. Aí depois de uns minutos que eu fui me ligar, eu não tô atendendo a pessoa. E foi muito louco, porque foi uma coisa assim, automática. Eu não me liguei. Tá aí, a pessoa não falou nada? A pessoa não falou nada, tipo, ficou... tipo, não tem ninguém me atendendo, então tá bom. Mas foi muito louco, porque eu nunca tinha perdido o controle, assim, sabe? Nunca tinha acontecido isso comigo. Mas foi bem, bem maluco isso. Bem maluco. Não, eu já fui de falar, alguém falou alguma coisa, eu falar amém, em vez de falar sim. Atender aleluia, glória a Deus, né? É isso aí. Mas assim, até o Avalanche, ele tem uma pegada... Ele não é um evento mais para jovens, ele começou no meio dos jovens, né? Então, obviamente que ele tem uma pegada jovem, né? Mas a igreja comprou, a igreja tá junto. Eu acho isso muito legal. As crianças, os adultos, os anciãos, todo mundo, muita gente se identifica assim com a Avalanche. E eu acho isso muito legal. Mas, por ser um evento mais jovial, assim, mais jovem, tem essa pegada, vocês acham isso importante, por exemplo, né? Vocês falaram, vocês foram lá numa conferência em São Paulo, foram fazer escola lá e tudo mais, e lá tem muitos jovens, né? E vocês acham isso importante, ter esse espaço para os jovens nessa área da música, moda, a gente vê mídias, porque isso é uma questão que a gente talvez não reflita tanto, né? Mas tu pega um Avalanche e você percebe o seguinte, ó, o pessoal preparou produtos, né? Então tu tem uma parte de moda, basicamente, né? Ainda que a gente está ali dando primeiros passos, mas a gente está entrando nisso. A gente tem mídia, porque a galera tá filmando, aliás. Ontem a gente estava gravando aqui, vem novidades, vocês têm que falar disso aí também, né? Que vem por aí. O pessoal tá trabalhando com mídia, com áudio, com som. Gente, na verdade, a gente está entrando em diversas áreas, né? Total. E vocês acham isso importante, principalmente para a galera mais jovem, por exemplo, né? Isso é importante para ele se sentir inserido. Porque quando a gente fala de evangelho, às vezes o que vem na cabeça do jovem é, cara, vou na igreja lá, um monte de velhinho, sei lá, umas músicas antigas, estranhas, entende? E não, quando tu vai num evento como esse, cara, tu vê exatamente o oposto, a galera andando na moda, né? Você vê uma música contemporânea, você vê coisas de extrema qualidade, né? Tudo muito bem feito. Isso é importante para inserir os mais jovens, inclusive, no reino? Com certeza. Eu acho, se a gente for parar para prestar atenção, uma das faixas etárias que mais o pessoal mais se perde, assim, é na faixa etária da juventude ali, né? Adolescência para juventude. E se a igreja não prestar atenção, se nós, como estamos ali na linha de frente, não prestarmos atenção, a gente vai começar a perder os nossos jovens para aquilo que o mundo está oferecendo para eles, né? Não que a gente tem que comprar o que o mundo está oferecendo para dentro da igreja. Não, a gente tem que fazer aquilo que o Espírito Santo nos guiar para fazer. Mas no sentido de, se a gente parar e estagnar no tempo, a gente vai estagnar a igreja, estagnar as pessoas e a gente vai ficar estagnado. E isso não é o que o Senhor deseja. O reino do Senhor é um reino que continua em movimento, né? Então, a gente não pode estagnar também. Eu acho que isso é importante também até no sentido de que tem irmãos, às vezes mais velhos, que eles não entendem, por exemplo, que gostam, por exemplo, só de música antiga. Né? Eu acho que a música antiga, ela que nem vocês falaram, ela é muito boa, muito importante. Com certeza. A gente tem que colocar ali no meio sempre também. Mas tem irmãos que talvez não consigam entender, tá, mas por que vocês querem cantar só essas músicas novas, aí, os jovens e não sei o quê? Mas na verdade é porque é uma linguagem, né? É uma forma de tu aproximar o jovem, total, né? Total. E tanto que quando a gente vai fazer um setlist, a gente até mescla. Eu sempre tento mesclar, tipo, botar metade, né? Pra gente poder
poder pegar essa linguagem toda, pegar toda essa faixa etária, assim, né? Porque senão a gente vai, volto a dizer, a gente vai estagnar onde a gente para, sabe? E a gente tem que tentar entrar em todas as esferas da sociedade. Sim. A gente tem que tentar trazer os nossos jovens né, discipular eles dentro da palavra, dentro do reino do Senhor, para que a gente consiga, então, expandir para toda a sociedade, né? Para as esferas da sociedade. Então, eu acho que isso é extremamente importante dentro da igreja, né? E essas coisas que a gente... questão de tecnologia, moda e tudo, é uma coisa que vem forte, está vindo muito forte no mundo, né? Então, que nem a Lívia falou, a gente tem que acessar essas áreas, assim, como igreja. E também a importância do jovem servir também. Eu acredito que tem essa importância também. Porque tu só vir no culto, eu acredito que tu não consegue se inserir também muito. Agora, quando tu serve, quando tu tá ali junto, tu faz parte, tu se sente parte daquilo ali. E olha quantas áreas tem, né? Que nem tem a área das mídias, tem a área do louvor, tem a área de tudo quanto é lá da recepção, enfim. E tu tem um lugar para cada estilo de pessoa, e cada estilo de pessoa pode estar aqui, enfim, e servir. Porque eu acho que é importante servir. Tem muitas pessoas que, eu vou só na igreja, ou nem vai na igreja, acho que não precisa ir. E a importância do servir. Eu falo também na minha percepção, quando eu não estava servindo, quando eu tive que me mudar, enfim, eu não conseguia me colocar eu não conseguia ir numa igreja e me sentir parte. E eu acredito que a importância do jovem servir na igreja é de suma importância. Sim, o servir estimula a gente em diversas áreas, né? Exato. A gente volta naquela pergunta que tu tinha feito. Eu sou uma pessoa no servir totalmente diferente. Porque, tipo assim, ali a gente na frente ali e tal, enfim, não é só o louvor que a gente está sendo esticado. É em todas as partes, tanto parte de postura, parte de falar, de se comunicar. E eu ainda sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade com isso. Muita dificuldade na comunicação. Mas o Senhor já me esticou muito perto do que eu era antes, sabe? Então, isso... Até quando eu ia... apresentava trabalhos na escola, por exemplo. Meu Deus, é uma outra pessoa servindo e ministrando perto do que era antes, sabe? Então, te estica de todas as formas possíveis o servir, Sim. né? E tu lida com pessoas, né? Porque eu lembro também, eu antes de servir, eu era pequena, enfim, mas até minha família chamava meio de bicho do mato, assim. Porque eu realmente não falava com as pessoas, eu ficava mais na minha, mais quieta. Agora, tu lidando com pessoas, até isso daí te ajuda. Tu te ajuda a te comunicar melhor também. Que nem a Lívia falou, eu também não sou a pessoa que gosta de estar falando. Eu prefiro estar lá cantando, consigo estar na minha área lá. Mas, realmente, eu consigo ver, se eu pegar um vídeo da Bruna lá de 2015, mais ou menos, cantando os adolescentes, e um vídeo agora, a diferença de como eu me porto também é absurda. Tipo assim, eu era bem quietinha, mas tem um começo. Esse é o começo que as pessoas têm que dar. Tem que dar um passo para conseguir, enfim, ir evoluindo e tudo mais. Sim, no servir a gente desenvolve, né? Eu falo isso desde o início também, quando eu comecei a servir. Eu descobri que até no mercado de trabalho, eu comento isso, né? Eu ia para as entrevistas e os carinhas lá da minha idade ficavam tudo assim, meio acuado, mas tu tá tão acostumado, tu faz teatro na igreja, tu tem que falar na frente de todo mundo, tu fica meio cara de pau. Então tu diz assim, já que ninguém vai falar, quer saber? Daí tu pega e começa a falar. E tu acaba ganhando a vaga, porque tu te desenvolve, né? Sim. Isso é interessante, né? A igreja, ela desenvolve muitas áreas, né? E principalmente pro jovem que busca a turma, né? Sim. O jovem, ele quer ter a sua turma, ele quer ter a sua galera. Então, tu vai ter dois caminhos, né? Ou tu vai escolher uma galera que daqui a pouco no mundo busca outros interesses, que... não digo que as pessoas vão ser mau caráter ou buscar só coisa errada. Tem gente que anda correto no mundo e a gente sabe disso. Mas daqui a pouco são interesses supérfluos, coisas que não, no final, qual é o valor daquilo, né? Mas quando você anda com pessoas que estão conectadas a Deus e buscam o reino de Deus, você não está buscando mais coisas só para você, né? Você sempre busca o bem do outro, você busca o amor ao próximo, você busca servir alguém, você busca que a tua música toque o coração de alguém, que alguém seja curado. Então, a gente incentiva, de novo, né? Você que é pai, você que é mãe, leve os teus filhos, adolescentes, jovens, incentivem eles, porque com certeza eles vão ser esticados, eles vão crescer, se desenvolver. Amém? Vocês estão gravando coisa nova aí? O que vem por aí? Quando é que lançam e o que é? E nem sabem quando é que vão lançar ainda. Provavelmente nos próximos 2 meses, né? Tudo vai... 2 meses é muito ainda, tem que ser Tudo menos. vai depender da nossa edição, mas provavelmente agora entre dezembro e janeiro
a gente lança um novo single que a gente regravou não, que a gente nunca tinha gravado, né? Mas a gente traduziu ele e a gente vai lançar. Fez uma versão. Sim, uma versão, exatamente. A gente vai lançar... O nome da música, a gente até já lançou nas redes sociais, né? O nome da música é Outro Igual Não Há. Então, os próximos vezes, fiquem alertas. Fiquem ligados. Sim. As novidades. Ficou muito boa a gravação, inclusive. Sim. A gente fez... Sim. Inclusive, foi, eu acho que a primeira gravação que a gente fez de um formato um pouco diferente, né? Com a igreja, junto com a gente na gravação, participando, gravando, né? Enfim. Sim, que legal. É isso aí. Como é que o pessoal encontra a banda lá nas redes sociais? No Instagram, a gente está como Avalanche Music Worship. YouTube é a mesma coisa, a nomenclatura é a mesma. Spotify também. Todas as plataformas digitais, streaming de música, né? Você encontra Avalanche Music Worship. Esses nomes em inglês. Eu acho que tinha que ser em Tupi-Guarani. A gente é brasileiro, tinha que ser Tupi. Mas é isso aí, papo legal, eu tenho certeza que a galera foi edificada. Vocês já falaram algumas coisas a respeito da experiência de vocês, mas deixe uma mensagem final para a galera e eu queria pedir para vocês, se possível, nesse sentido assim da adoração, do louvor, porque eu acho, não tenho certeza, de que é uma área que Deus tem feito muito nessa área, mas que ainda precisa ser redimida na vida de algumas pessoas. Tem muita gente que ainda não entende a importância da música, do louvor. Lutero, na Reforma Protestante, ele entendeu o poder da música. Ele percebeu que se eu colocar a mensagem da Escritura na música, a mensagem eles não gravam, talvez no culto. Quando eu fui lá e preguei, eles não gravaram. Mas se eles cantarem as músicas, eles vão gravar a mensagem. Porque tu fica ressonando, né? A música em casa e tal. Então, assim, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para a galera. Pode ser algo, enfim, simples, do coração de vocês, para as pessoas, seja nisso, né? Ou, enfim, o que vier no coração de vocês. Mas acho que é importante. Deixe uma mensagem para a galera final aí. Nessa câmera aqui, que é de vocês. Né? Quer que eu comece? Então, tá. Eu acho que se fosse para deixar alguma mensagem, eu deixaria que você se deixe ser levado pelo Espírito a um lugar de adoração extravagante, né? Tem até um livro que fala sobre isso, que é muito bom esse livro. Mas que você peça... Muitas pessoas ainda não tiveram essa experiência, né? De serem tocadas pelo Senhor e de entenderem verdadeiramente o que é uma adoração verdadeira, uma adoração genuína, em espírito, em verdade, como a Bíblia fala. Se você não tem ainda isso, se você nunca teve esse acesso a essa adoração, eu queria incentivar você a buscar isso no Senhor, para que você busque isso, porque tem mais. A gente com certeza sabe que tem mais de Deus, né? Para nossa vida. E eu queria te incentivar a isso, a buscar o Senhor, buscar o mais de Deus na adoração e na música, porque a gente sabe que a música tem poder, uma harmonia tem poder, uma nota em específico tem poder. Quanto mais uma adoração verdadeira ao Senhor, né? Então, eu deixaria isso. Como a Lívia falou ali da adoração extravagante, eu lembro da mulher que ela derramou o perfume, né? O de alabastro. E ela derramou aos pés de Jesus. E era tudo que ela tinha. E eu acho que é isso, a gente entregar tudo que a gente tem ao Senhor. E a gente fala muito sobre o sacrifício que é... E realmente, a adoração ela é um lugar de sacrifício também. Só que a gente sacrifica... É pouco o que a gente sacrifica é pela bondade do Senhor, por tudo que o Senhor faz por nós. Então, o que é a gente entregar tudo, né? Exato. O que é o nosso tudo para entregar para o Senhor. Então, é isso. Da gente realmente uma adoração extravagante, como a Lívia falou. Da gente entregar tudo que a gente tem, tudo que nós somos para Ele. E o que a gente tem? Nós mesmos. Então, que a gente realmente se entregue totalmente ao Senhor. E busque essa adoração sincera, essa adoração genuína nele. Amém. Amém. Obrigado por esse papo, por essa conversa aqui, viu? Não doeu. Não doeu. É isso aí. Eu tenho certeza que você que está aí em casa assistindo, ouvindo, né, em casa, no trabalho, onde você estiver, né? Hoje em dia a gente tem essa oportunidade de ouvir em qualquer lugar, né? Então eu tenho certeza que você foi abençoado. Envia para alguém. Encaminha aí para alguém, né, da tua família, algum contato. Você vai levar poucos segundos para fazer isso aí. Não esquece de te inscrever aí no canal, deixar o teu comentário, tá certo? Que Deus abençoe vocês e até um próximo episódio.